Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h04, voltamos com o primeiro jornal ao vivo nesta manhã de quinta-feira na Prever FM, recebendo a professora Silvia Nishida, bióloga do Instituto de Biociências de Botucatu. Professora Silvia, bom dia. Mais uma vez, satisfação em tê-la aqui. Bom dia, Márcio. Eu que agradeço esse convite. Sempre um prazer estar aqui. Professora, a gente fala em mudanças climáticas, aquecimento global e tudo mais. Como é que as aves, elas estão envolvidas em tudo isso e qual a repercussão de tudo isso no dia a dia das aves? Alguma transformação? Sim, ótima pergunta, Márcio. Nós estamos vivenciando hoje uma situação muito real com relação às mudanças climáticas, né, que hoje já é considerada, sem dúvida, um grande desafio. E as rotas migratórias das aves, pela publicação na literatura, já tem sido claramente demonstrado, né? Eu, particularmente, não só, se a gente pensar numa consequência indireta, a gente tem visto outras ações antrópicas, né, como as queimadas. A gente leva sempre os alunos da Unesp para o Pantanal Mato Grossense e a gente vê claramente, por exemplo, uma redução na abundância de espécies. Esse ano, em particular, eu fiquei muito assustada porque a gente viu não só a perda, né, da abundância, mas como também as áreas que a gente sempre costumava ver aves aquáticas, elas não estavam lá, por exemplo. Então, é um período curto da nossa visita lá, sim, mas é claramente notório, por exemplo, na literatura, mudanças de rotas migratórias, por exemplo, e afetam principalmente as aves que são muito dependentes de água, né? Então, quanto mais florestas são derrubadas, também esses habitats são perdidos e vão tendo consequência não só nas rotas migratórias, mas também na utilização de recursos que eles necessitam. E o fato dessas aves migratórias, elas têm um papel fundamental para o nosso ecossistema, né? E alguns lugares são esperadas, né? Por exemplo, no Nordeste do Brasil, algumas aves são esperadas que elas vêm em determinado momento, no momento do ano, ou no inverno, ou no verão, enfim. Elas vêm para o Brasil, vêm para o nosso país, vindo do hemisfério norte, enfim, né? Quilômetros e quilômetros voando, e de repente, cadê essas aves esse ano, né? Exatamente. A gente percebe, por exemplo, uma redução na quantidade de espécies que a gente espera, por exemplo, na região de Botucatu, aqui no próprio entorno mesmo. Por exemplo, o príncipe é uma ave migratória que esse ano, né, e outros colegas também observadores de aves, percebeu a pouca quantidade, né? E certamente tem a ver com os efeitos antrópicos que levam à redução das populações. Isso é muito preocupante. Entendi. Então, a gente consegue ainda ficar feliz de ver, por exemplo, o bem-tive rajado em abundância, o suriri em abundância, a tesourinha também em abundância por aqui, porque são todas aves, né, que vêm para cá escapando do frio para poder se reproduzir. A gente fica aliviado, mas algumas espécies a gente sentiu falta. Só falou do suriri, né? Ele parece um mini bem-te-vi, né? Isso. Eu vejo sempre ali no quintal de casa, às vezes aparece, eu fico contente. Falo, apareceu, que legal. Isso, que legal. exatamente. Eles são sinalizadores temporais, né? Uhum. Sazonais para a gente, né? Olha, chegaram aqui, então houve a mudança, né? Da estação do ano, fica também bem associada. Então é fácil da gente perceber, né? Então, quando a gente percebe que a população local, né, não são só as aves migratórias, mas a própria população local, também a gente se preocupa bastante por efeito das mudanças climáticas. Entendi. E essas mudanças climáticas podem levar, inclusive, à extinção de algumas espécies? Por enquanto, a gente não tem dados científicos demonstrando que essas alterações, né, tenham levado a uma extinção. Mas certamente uma redução, uma variação populacional, sim. Já tem dados, né, científicos mostrando isso e todos os estudiosos ornitólogos estão acompanhando não só a mudança da população da avifauna, como também de outros grupos, né, de animais e de plantas. De repente, um desmatamento, vamos falar aqui de Botucatu, tem algumas aves endêmicas do Cerrado, inclusive, né? Sim. Se começar a se devastar o Cerrado aqui, essas aves tendem a desaparecer, né, professora? Infelizmente, algumas extinções locais, né? Particularmente eu vou comentar da área que todo mundo já conhece, que é a Floresta Estadual de Botucatu,
Lá é um fragmento de cerrado espetacular, um tesouro do nosso município, né? E ocorrem aves ameaçadas. Por exemplo, o papamoscas do campo, né? Acho que todo mundo já conhece. No estado de São Paulo, só para você ter uma ideia, porque nós temos um cerrado paulista, né? Que é pequenininho em relação ao restante. Mas em Botucatu, nesse fragmento de cerrado, nós temos espécies ameaçadas. E o papamoscas só tem registros em 3 lugares no estado de São Paulo. E Botucatu é uma delas. Entendi. E a gente está monitorando o papamoscas, mas eu tenho tido um pouco de dificuldade, assim como os outros colegas. Até estava perguntando ontem mesmo para os colegas observadores, têm visto ele por lá. Então a gente percebe que pode acontecer uma extinção local. Ele é vulneravelmente ameaçado, né? Já está em risco de extinção. E localmente, né, em Botucatu, eu fico com bastante preocupação se a gente não vai acabar assistindo uma extinção local. Mas ele ocorre em Minas, ocorre em outros estados, né, onde tem cerrado. Mas aqui em Botucatu, que é no estado de São Paulo, né, que representa a sua presença, a gente fica preocupado. Por exemplo, a bandoleta, que é outra ave típica do cerrado, né, de áreas abertas. Faz um tempo que a gente não vê ele por ali, né? Então, quando tem uma ação antrópica, uma pressão antrópica muito forte, né, no local, isso, sem dúvida nenhuma, traz muita preocupação. Entendi. Eu imagino, assim, a tristeza, né, de vocês que estão costumeiramente observando essas espécies aqui, principalmente na nossa comunidade, em Botucatu e na região, quando não consegue visualizar da maneira que costumava, né? Tá difícil encontrar aquela espécie. Cadê? Onde ela não apareceu? E vocês devem ter um grupo que se comunica. Olha, eu consegui ver. Então, quando a dificuldade existe, né? Quando os períodos de visualização são mais longos, existe uma preocupação, né? Exatamente. Essa foi a pergunta que eu estava fazendo ontem, né? Porque como vinha para a entrevista, eu queria ter dados, né, mais recentes. E os meus colegas manifestaram que nesses últimos tempos não tem visto papamoscas lá, por exemplo. A bandoleta a gente já sabe que faz tempo que ele não está por ali. Outro dia eu vi o batuqueiro e deu até assim, a gente até lacrimeja quando vê, por exemplo, um filhote, né? Entendi. Tinha um casal e um filhote por ali. Então, quando tem pessoas, né, proprietários que estão... os fragmentos de cerrado ocorrem também em propriedades particulares. Essa da FEB, ela é pública, né? Agora, outros proprietários que têm áreas não só do cerrado, mas da Mata Atlântica do interior, né, floresta estacional, e que protegem, né, a gente já fica bastante aliviado quando conhecemos, por exemplo, pessoas como a Graziella, né, que ela tem a primeira RPPN, né, que é uma reserva do patrimônio natural particular, né, então ela destinou, né, aquela área. E a gente tem feito um levantamento de aves lá, no último TCC, né, do Eric, e a gente tem 199 espécies de aves lá. 199. Então, essa ação, né, de proteger é extremamente louvável, né? Então, essa oportunidade de poder falar para outros proprietários, né, daqui de Botucatu que se engajassem em proteção é muito importante, né? Então, mesmo outros proprietários particulares que estão ali no entorno da mata de galeria, né? Do Rio Pardo, por exemplo, no caso o Refúgio da Cuesta também, a gente fez levantamento lá e tem aves específicas daquele lugar. Então, e muitas vezes o proprietário nem conhecia essa riqueza que ele tinha, né, na sua propriedade. E quando ele conhece, aí ele se compromete, né, de cuidar e valorizar a integridade ali da sua floresta, né, dos animais que vivem ali. Muito interessante isso. Professora, a gente comentou aí, né, sobre a primeira passarinhada de 2025 e a gente sabe que Botucatu é uma cidade propícia para a observação de aves. Quais fatores levam a isso? É o clima, as condições naturais? Queria que você falasse um pouquinho. Ótima pergunta. Então, a riqueza de espécies, né, ela está diretamente relacionada com a complexidade de habitat, né, com a variedade de habitat. De Botucatu, ele tem 2 biomas, né? Então, a Mata Atlântica do interior, né, a floresta estacional semidecidual, o cerrado. Então, esse encontro desses 2 biomas, que a gente chama de ecótono, favorece bastante a riqueza de espécies. Então, Botucatu, né, então, reúne, no nosso último levantamento, 394 espécies, e
a gente já sabe que tem outros colegas que identificaram mais espécies que não estão nessa lista. Porque agora o nosso grupo de observadores aqui é muito grande, né? Sejam pesquisadores da Unesp, né, da professora Renata Fonseca, o grupo do professor Wagner, o nosso grupo, e os outros observadores de aves amadores, né, que nós temos em Botucatu, têm contribuído muito com a ciência cidadã. Então, Botucatu não só tem essa riqueza de ambientes, mas tem muitos observadores. Então, isso favorece, né, a gente ter assim, um levantamento muito favorável. Então, é isso que, inclusive, tem propiciado agora recentemente, já deve estar sendo divulgado no dia 6 de fevereiro, agora próximo, vai haver o primeiro fórum, né, para observação de aves de Botucatu. E é uma política pública para isso, né, onde a Secretaria do Turismo, a Roberta Sogaiar, está à frente, em parceria com a universidade, com os outros setores da sociedade, e a gente espera que Botucatu tenha realmente essa fama, né? Além de ser uma cidade de aventura, né? Mas também de observação de aves. Você mencionou dos observadores da cidade, né? Moradores da cidade, mas muita gente vem de fora para Botucatu para observar aves, Exatamente. Né? Sabe o papamoscas do campo? Se você está com o Wikiaves aberto, se você procurar papamoscas do campo, e a gente vai ver que o papamoscas do campo só tem 3 lugares na cidade. Mas se você for ver o número de fotos associados ao Wikiaves, falei, nossa, deve ter muito papamoscas. Mas não. É porque, como você disse, muita gente vem buscar o papamoscas aqui para tirar foto. Então, uma boa parte desse conjunto de fotos de papamoscas que a gente tem no Wikiaves, referenciando Botucatu, na verdade são pessoas de fora que fazem questão, né? Pode abaixar um pouquinho mais a sua tela, você vai ver que lá embaixo tem um mapinha. Aí, esse mapinha. Aí, se você clicar no estado de São Paulo, isso, no estado de São Paulo, aí clica mais uma vez no estado de São Paulo, você vai ver que só tem, olha, Bofete, Botucatu, né, e Tirapina. E olha o número de fotos que tem de Botucatu. Tem bastante coisa, bem Só vermelhinho. tem papamoscas aonde? Lá na FEB. Que interessante. Então, vem gente de fora, né, muito interessada em fazer esses registros, né? Então, o turismo de observação de aves tem crescido muito, né, no Brasil todo, no mundo todo. O Brasil é uma rota importante para o turismo de observação de aves, inclusive de estrangeiros. E a Roberta Sogaiar, né, tendo percebido o conjunto de pessoas que observam aves aqui, então tem tentado criar essa política pública, né? E no Brasil tem havido essa estimulação para observação de aves que é barato, ele é divertido, conecta as pessoas com a natureza. Uma criança pode observar, um idoso pode observar, qualquer pessoa pode observar aves, né? Professora, eu fico imaginando, de repente, né, ter aumentado o grupo de observadores, uma pessoa, de repente, ela percebe, através até desse livro, é um livro, né? Isso. É um livro que tem o Papa-Mosca, né? Isso. E ele está na capa do livro, inclusive, né? As pessoas observando através do livro, de repente, estão de maneira solitária e com o celular conseguem fotografar uma ave que não consta nesse livro. E de repente passa para um especialista, entra em contato com a professora Nishida, com a professora Renata, enfim, com especialistas e manda a foto de descobrir uma nova espécie. Isso é raro de acontecer? Não é raro. Não é raro. Isso se chama ciência cidadã, né? Então, onde as pessoas podem contribuir também com a ciência clássica, né? De tal modo que esses registros, a gente que é da área, não teve a oportunidade, a sorte de fazer o registro, mas uma pessoa que estava no lugar certo, na hora certa, conseguiu fazer o registro, então ele passa a ser um registro significativo. Então, no Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, né, então, um comitê que lança, né, divulga a lista oficial de aves do Brasil. Nós temos 1.971 espécies registradas oficialmente. Então, nesse artigo que foi publicado agora em 2021, então, há contribuição de pessoas que não é da área acadêmica e que fez, né, que apresentou esse registro, né? Então, o próprio Wikiaves é uma plataforma maravilhosa porque ela é uma plataforma de ciência cidadã. Qualquer pessoa pode se inscrever nela e desde que tenha as fotos, né, com determinados critérios que a plataforma sugere, né,
Aí você pode subir as fotos e muitas vezes a gente vai encontrar registros magníficos de pessoas que não são da academia. Que interessante. Entrevista. 7h22, voltamos com o primeiro jornal, hoje entrevistando a professora Silvia Nishida, bióloga do Instituto de Biociências de Botucatu. Nós estamos falando de aves aqui de Botucatu e da região. Professora, ontem conversando com a minha colega de trabalho, Ellen Bravo, a respeito das maritacas, né? E a gente percebeu, a Ellen dizendo assim, elas estão fazendo ninho no meu forro. Na verdade, todo ano elas fazem no E ela forro da disse minha que casa. nessa época do ano, janeiro e tudo mais. Eu falei assim, bom, não tenho conhecimento, né? Eu sou leigo, mas eu acho que setembro, outubro é época de ninhos e de nascimento de filhotes. E o que acontece? É isso mesmo? Quem está certo, professora? A gente chama as maritacas, né, de periquitão, né? Periquitão. Ela se tornou uma espécie que já é quase sinantrópica, né? Como Fala alguns só um pouquinho perto do microfone, virar por um favor. Isso. Perdão. Então, são aves que ocuparam um ambiente urbano, né? Então, por exemplo, o bem-te-vi é uma ave muito comum, mas ela não incomoda o ser humano, né? É Está a ave sempre- símbolo de Botucatu, inclusive. é a ave símbolo de Botucatu, eleito pelos botucatuenses. Aham. Acontece que o periquitão, ele precisa de cavidade para ele nidificar. Então, ele acaba entrando pelo forro, porque ele é um lugar ótimo, né? Então, ele tem uma cavidade, tem as condições adequadas para ele nidificar. O único problema é que ele acaba corroendo, né, os fios elétricos e Sim. causando curto-circuito. Ou da internet, né? Está sem internet, o que aconteceu? Chama a operadora. Não, No caso lá, ele tava tirando pedaços do próprio forro de madeira para, não sei se para ajudar a fazer o ninho. Isso mesmo. Na natureza, quando ele faz dentro de cavidades, ele lasca, né, os cavacos de dentro da árvore e isso serve de base para o ninho deles. Então, se a gente parar para pensar, a gente precisa ter uma visão crítica dos dois lados, né? Então, o primeiro lado, que eles estão procurando um lugar para nidificar. Chega a época da reprodução, então eles vão seguir a lei da natureza. Aí, quando ele faz uma seleção do lugar onde ele vai fazer o ninho, encontra nas construções humanas, né, assim como as andorinhas, né, morcegos também, tem várias espécies que ocupam habitações humanas, a gente precisa evitar que eles entrem, né? Então, existem mecanismos para você evitar que eles entrem dentro da sua casa, fechando principalmente esses beirais, que isso faz com que você tenha uma situação interessante, porque muitos, além de evitar o acidente, muitos dos filhotes acabam, inclusive, se enredando, né, nas fiações, né? Então, a gente já viu casos de resgate de animais que foram amputados. Então, o ideal é evitar que eles entrem, né? Entendi. Então, criando uma barreira física. Agora, é época de postura de ovos, é época de acasalamento. Qual é a época da maritaca ou do periquitão? Então, é essa época mesmo, na primavera e verão. Parabéns, Ellen. Você Viu? ganhou. Eu falei, tá, todo ano tem ninho no forro ali. Porque a presença das maritacas está muito constante, né? Aumentando. Estão gritando na hora do almoço, principalmente na região onde eu moro. Eu falei, a incidência de maritacas está Tem muito dia que grande. elas estão alvoroçadas mesmo. Verdade. Na época de reprodução, que é primavera e verão, como as casas oferecem condições adequadas, e inclusive elas estão bem adaptadas para consumir frutos, né? Itens alimentares que estão nos parques, jardins, então realmente aumenta muito a chance de reproduzir. E chega na primavera e verão essa algazarra toda. Professora, falando aí do guia de identificação das aves de Botucatu, como foi, né, para registrar todas essas aves? Quanto tempo demorou? Bom, nós realizamos levantamento de aves desde 2018 aqui em Botucatu, né? No caso do nosso laboratório. Aí tem o laboratório da professora Renata Fonseca, na FCA. E temos também outros observadores de aves, que são, a gente chama, eles não são da academia, mas têm conhecimento. Então, nós juntamos esse esforço coletivo para fazer uma lista de aves. Então, nós temos, se você abrir a página do mapa de Botucatu, nós temos vários pontos onde essa amostragem foi feita com esforço coletivo. Então, trabalhos que geraram conclusão de curso, mestrados, né? Então, mais a coletânea dos colaboradores. Essa lista começou em 2018 com aquela publicação,
e os dados que foram acumulando foram acrescidos, né? Então, é um trabalho realmente coletivo mesmo, que reuniu essa quantidade de espécies de aves. Professor, aqui em Botucatu a incidência do beija-flor é muito grande também e tem várias espécies. Sim. Eu falo mais uma vez, eu falando do lado pessoal, né? Eu tenho lá o jasmim de Madagascar e eu percebo que algumas espécies de beija-flor aparecem lá. Tamanhos diferentes, coisa mais linda, um mais bonito que o outro. Nós temos várias espécies aqui em Botucatu? Nós temos o maior beija-flor, né? Que é o beija-flor tesoura. Talvez você já tenha visto ele lá, porque ele tem uma cauda na forma de tesoura, é fácil de ver. Uma cauda mais longa, né? Isso. Uhum. E ele é o dominante. Se aparecem outras espécies, ele realmente tenta enxotar, né? Então, para os beija-flores, o néctar das flores é um recurso, porque a única coisa que o beija-flor se alimenta, né, é o néctar das flores, e assim como alguns insetinhos. Uhum. Então, por exemplo, tem espécies migratórias de beija-flor. Então, você vai ter beija-flor provavelmente numa época que você vê aqui e depois nas outras épocas não. No inverno você vê algumas e na primavera e verão outras. Uhum. O beija-flor tesouro já ficou o tempo todo. Mas, por exemplo, o beija-flor de veste preta, né? Ele é muito bonito. É uma espécie que ela é migratória. Então, ela aparece em uma determinada época e outras não. O beija-flor de papo branco, que tem um papinho branco, ele é esverdeado. Uhum. Tem o beija-flor, não sei se aparece ali, né? Quem sabe, porque é difícil de ver, estrelinha ametista, que é um dos melhores beija-flores que a gente tem, né? Menores? É, um dos menores. Nossa, eu vi um muito pequeno, até comentava com a Ellen, muito Tinha um pequeno. De azul? Não sei, mas ele era muito pequeno e pitoco, ele não tinha cauda. O de peito azul é muito comum, ele está o ano inteiro. Então esse, por exemplo, também. E outro que tem um biquinho vermelho, o besourinho de bico vermelho, que é muito bonito. Olha só. Então nós temos uma lista muito grande. Te desafio a encontrar os beija-flores aí no Guia de Aves. Com certeza. Aliás, agradeço o presente do Guia de Aves, né? Eu vou ver mesmo, porque eu sou um grande admirador, sou um grande observador dentro das possibilidades, né? Uma vez eu tentei marcar com a professora Renata também de sair numa passarinhada, acabou não dando certo, mas um dia eu vou. Vamos sim. Começa a catalogar esses que aparecem lá. É verdade. Isso, com certeza. Verdade. E tem alguma curiosidade interessante que você poderia falar sobre alguma espécie aqui de Botucatu? Um fato aí, uma espécie diferente? Uma espécie diferente? Olha, eu faço projeto de extensão universitária lá na Hernani Donato, né? Uma escola que fica do lado da FEB. Uhum. Então, as crianças de lá gostam muito, por exemplo, do João Bobo. De bobo ele não tem nada. Né? Então, não sei por que ele tem esse nome, mas geralmente as aves, o que é bacana delas é que os nomes populares são baseados nos sons que ele produz, né? Bem-te-vi, né? O João Bobo, eu não sei por que ele tem esse nome popular, mas é uma espécie, é um buconídeo muito interessante, né? Ele é muito simpático, então as crianças gostam bastante deles. Tem gente que gosta bastante, por exemplo, adora o soldadinho, né? O soldadinho é uma ave típica, por exemplo, do cerrado, dos cerradões, né? E ele tem um topete vermelho, o corpo dele é negro. Então, existem algumas aves que chamam muita atenção pela coloração, né? A siriema, por exemplo, ela representa praticamente o nosso cerrado aqui. Ela é muito comum, né? No nosso campus a gente tem dois grupos, fizeram um ninho, até deu o Big Brother da siriema. Não sei se vocês assistiram, né? Foi uma ideia muito bacana do nosso vice-diretor, porque ele fez justamente no prédio, né, do IB, onde a gente dá aula. Então foi instalada uma câmera lá, e aí a gente estava seguindo o curso da evolução da incubação de ovos, né? Infelizmente os 2 filhotes não vieram a óbito, né? Mas foi muito bacana da gente acompanhar a alternância que existe entre o pai e a mãe na alimentação, inclusive no choco dos ovos, que a gente pode registrar. Que interessante. Pay-per-view de aves. Não, que interessante. Pay-per-view de aves. Ali perto onde eu moro, elas passam sempre. São 3 siriemas, né? Uma outra coisa também que tem uma incidência muito grande, eu tenho notado, que é o mimus ou sabiá praiano, né? Que é muito interessante e ele é bem... Ele não é arisco, ele é bem dócil, né? Ele permite uma aproximação e dizem, né, que ele imita também o som de outras aves.
É o Mimus saturninus. Isso. É isso? Sabiá do campo. Sabiá do campo. Isso, então ele imita assim. Aliás, isso é uma curiosidade bacana, que eu acho que você me lembrou. Então, além do sabiá do campo, que é muito comum também, inclusive em áreas urbanas, ele anda em bandos, né? Sempre em bandos. Verdade. Ele imita vozes de outras aves, mas tem uma que é incrível, é imbatível, que é a gralha picaça. A gralha picaça, ela imita outras aves e a gente fazendo o levantamento no campo e marcamos gavião carijó. Aí depois passou um tempo, nossa, mas parou de cantar, aí nós vimos a gralha picaça. E tivemos a oportunidade, inclusive, de gravar ela imitando o gavião carijó. Ela imita outras Coisa aves. impressionante. Como pode né? isso, né? Coisa impressionante. Mas é algum mecanismo de defesa? Como funciona? Então, um deles, no caso do gavião carijó, que é uma ave de rapina, ela se alimenta de ovos e filhotes de outras aves. Então, quando a gralha picaça grita o som do gavião carijó, os pais saem e deixam o ninho descoberto. É onde ele, então, tem a oportunidade de caçar. Que coisa interessante, Interessante. né? A inteligência das aves, né? Que coisa muito interessante. Né? Tem várias adaptações, né, muito interessantes. Os pais, por exemplo, alguns fingem-se de mortos. Quero. Não sei se vocês já tiveram uma oportunidade. Já de fui ver. até perseguida pelo Ele- quero-quero. Isso. Então ela defende. São pais fervorosos ali que defendem sua prole, porque o ninho fica no chão, né? Então eles, além de atacar diretamente quando ocorre a aproximação, um dos pais sai, por exemplo, fora do ninho como se estivesse mancando, literalmente. E você acha que ele está te afastando do ninho. Então, para um potencial predador, né, é uma estratégia de desviar a atenção da localização do ninho. Que interessante. Aliás, hoje vindo para a rádio 5 e pouco da manhã, ali na Rafael Laurindo, passou um quero-quero, de madrugada. De madrugada. Atravessando, ó. Eu dei uma diminuída na velocidade para ele atravessar a rua tranquilamente. Eu até parabéns. vendo a camiseta da professora Silvia, ali no panelão tem um casal de corujas ali que fizeram um ninho ali também. No chão. Numa parte ali que tem de grama e tal. E é difícil, eu consegui tirar uma foto uma vez, mas você tenta chegar muito perto até para estacionar o carro, elas dão um grito meio tipo, sai daqui mesmo. É a buraqueira essa? A coruja buraqueira? A coruja buraqueira, Então, a coruja buraqueira é a única coruja que tem atividade durante o dia, né? E faz buraco no chão. Então, por isso ele tem esse nome, né? Coruja buraqueira. E elas são aves muito importantes do ponto de vista ecológico, porque ela caça principalmente baratas, né? Então, come pequenos roedores, então pega esses insetos que a gente não gosta, mas infelizmente algumas pessoas acabam tendo a ideia de que coruja traz mal ao gouro, né? Então, tampam um buraco, então a gente pede muito que, né, evitem, porque são amigas, né, nesse sentido, né? São corujas muito simpáticas, não atacam pessoas, né, de jeito nenhum, e são muito maravilhosas, né? São muito bonitas mesmo. Temos várias espécies aqui, tem a sundiara. Suindara. Isso, uma coruja maravilhosa, né? Chamada Bonita coruja demais. Uma vez eu vi no asilo Padre Euclides, nós estávamos fazendo uma matéria lá, de repente eu vi, ela estava no galpão, é muito bonita. Uma máscara branca maravilhosa. E ela tem um grito assustador. Mas ela é maravilhosa. Ouvi isso à noite e você volta para casa. É alto o grito delas mesmo. É, muito alto. Você falou de ataque. Existem aves que atacam os seres humanos? Especialmente na defesa contra, achando que são potenciais predadores, quando aproximam-se, por exemplo, de ninhos, né? Onde tem ovos, ou então eles estão cuidando de filhotes. Aí, como todo pai que vai defender sua prole, o ser humano que aproxima-se, né, perigosamente é atacado, sim. Falou da coruja, ela aí. Inclusive, no Wikiaves, tem um código de ética muito importante para que você não se aproxime, né, para tirar fotos, fazer playbacks, né, de locais que você tem certeza que tem ninho ativo, né, porque isso estressa bastante os pais, desnecessariamente, né. Eu vejo no meu trajeto, eu vejo inclusive essa coruja buraqueira, né? Que elas têm lá o ninho no cupinzeiro, Isso. né? E quando de repente alguém vai passear com os cachorros, soltam, né? Erroneamente da guia, o cachorro chega próximo, ela fica desesperada. Ela né? grita. Ela grita justamente para tentar tirar o foco do animal, para sair perto, porque deve ter filhote e tudo mais, né? Mas é impressionante. E elas ficam lá em cima do cupinzeiro, vigiando quase que 24 horas por dia, né?
bastante interessante. Na época de reprodução é agora, né? Então, eles reproduziram, os filhotes começam a sair do ninho em janeiro, fevereiro. E a hora que ouve esse grito, né? É o ki. Esse grito, daí os filhotes rapidamente, né, adentram para dentro das cavidades. Que interessante. Temos muitas variedades de pica-pau aqui também, né? Sim. Os pica-paus são maravilhosos, né? Nós temos pica-pau dourado, por exemplo, que é incrível. O pica-pau rei, que é o maior pica-pau, né, do mundo, a gente tem aqui em Botucatu. Ele é enorme e tem uns olhos claros. Temos o pica-pauzinho bem pequenininho, que quando ele vocaliza parece um passarinho, pica-pauzinho escamoso. Então, a variedade de pica-paus representa que existem muitas florestas em pé, né? Porque são aves escaladoras, são aves que nidificam nos troncos das árvores. Então, a presença de pica-paus é um bioindicador muito importante da integridade florestal, por exemplo. Professora, já no finalzinho, e os tucanos? Nós temos bastante aqui em Botucatu? O tucano-sul. Tucano-sul. O tucano que a gente vê por aí, né? Que a gente até vê agora na cidade, né? Verdade. Voando por aqui. Então, há registro de que talvez o tucano de bico verde ocorresse, mas nós nunca registramos, tanto é que ele não aparece na lista, né? Então, o único tucano, que é meio parente dos pica-paus, então é o tucano clássico que a gente vê com bastante frequência. Tem uma importância ecológica muito importante, porque é uma ave dispersora de sementes, né? Então, as sementes, a ave não consegue digerir. Então, ela defeca e vai plantando, né? Então, várias aves frugívoras, elas são dispersoras de sementes e o tucano é uma delas. A importância, então, de você preservar a mata. Nós temos aqui 2 biomas, o Cerrado, a Mata Atlântica, e você observar as aves para que elas continuem ali dispersando sementes, alegrando a nossa vida, né? É tão legal você acompanhar o canto de uma ave, ter a oportunidade, o privilégio de visualizar, né, a beleza de uma ave. Professora Silvia Nishida, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Vai ser convidada outras vezes e tomara que traga notícia. Olha, foi descoberta uma nova ave aqui em Botucatu. E a gente vai ter o prazer de divulgar. Muito obrigada, né, a rádio. Eu acho importante esse trabalho que vocês fazem de divulgar conhecimento, né, científico, de popularizar a ciência. E eu tenho sempre a grande honra de estar aqui presente com vocês. Toda vez que vocês quiserem, estou à disposição. Muito obrigada. Satisfação é nossa. Muito obrigado. Bom dia, professora. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.